O que acontece por aqui? O que acontece por aqui, então? Olá, Verónica. Olá, boa tarde. Obrigado por teres aceito o convite. Eu é que agradeço o convite que me foi feito. É um prazer para mim falar do Eduardo Teixeira Pinto. Posso dizer que para mim também, não fosse ele o meu pai, não é? E começamos já por aí. Verónica, fale-me do seu pai, o Eduardo Teixeira Pinto. Eduardo Teixeira Pinto. Eduardo Teixeira Pinto nasceu em Amarante, em 1930. Um homem dedicado à fotografia, dedicou toda a sua vida até 2009, janeiro de 2009, a altura em que faleceu, no dia 4, fez agora 6 anos. Um homem muito simples, um homem humilde, um homem simpático, um homem muito culto, um homem que desde pequena me habituou também a ouvir música clássica. Gostava imenso, meu pai. O Eduardo gostava muito de música clássica. Muito música clássica. O concerto de Aranjuiz é... Sempre que eu ouço esse concerto, lembro-me do meu pai. É inevitável. Quem diria? Como é que um homem nascido e criado aqui numa vila tão pequena, perdida aqui no meio do Marão, gostava de música clássica? É verdade. Como eu não sei, mas a verdade é que sim. E já eu, quando nasci, já o meu pai tinha aqueles, na altura eram os vinis, não é? De Tchaikovsky e de Wagner e de Beethoven. O Eduardo já respirava arte nessa altura? Acho que sim, já respirava cultura, é verdade. Aliás, a Dança do Fogo de Manuel de Fala também eu ouvi, ainda muito criança, também pelas mãos do meu pai. Como é que começou verdadeiramente o percurso na fotografia do Eduardo? Sim, o meu pai nasceu em 1933. O meu avô, Joaquim Teixeira Pinto, criou a empresa Fotoarte em 1930. Portanto, o meu pai já nasceu no meio da fotografia, no seio da fotografia. E desde pequeno que tinha e teve contacto com tudo que era material fotográfico e com os estúdios e com os laboratórios, não é? Que o meu avô já tinha. Na Fotoarte era feito tudo. Era feita, tiravam-se as fotografias de estúdio e faziam-se as revelações e era feita a fotografia até ser entregue ao cliente pronta. Portanto, o meu pai teve desde muito cedo acesso a tudo que era material fotográfico, às boas máquinas, tudo que era, do que havia de melhor na altura de material fotográfico. E como era o teu avô, como era como fotógrafo? Assim, o meu avô, ele faleceu, teria eu 11 anos. Mas o meu avô era um bom fotógrafo. O meu avô começou a fotografar em 20, 25, 26, por aí. E chegou a ganhar prémios de fotografia, coisa que provavelmente a maior parte das pessoas desconhece. O meu avô ganhou prémios também de fotografia. Então o segredo já vem daí. Já vem. Eu digo, o meu pai também teve, digamos, um bom mestre, um bom professor, que foi o pai dele, o meu avô. Tem boas fotografias tiradas aqui em Amarante do teu avô? Temos, claro que temos. O meu avô também fotografou principalmente Amarante, não é? Foi Amarante que ele fotografou. E essas fotografias, os concursos que ele ganhou foram com fotografias de Amarante, obviamente. A influência do teu pai, foi então decisiva para que ele pudesse embarcar neste mundo fantástico da fotografia? Acredito que sim. Sendo o pai fotógrafo, vivendo ele no meio da fotografia. O meu avô começou por ser uma empresa só do meu avô, mas ele depois, os 3 filhos, o meu tio José, o meu tio Aristides e o meu pai, tornaram-se sócios do meu avô na empresa Fotoarte. E, portanto, acho que também toda a vida dedicada à fotografia que os 3 irmãos tiveram, deve-se um bocadinho também à influência do pai e deles, do meu avô, obviamente. Mas os 3 irmãos eram todos diferentes? Muito diferentes. É assim, eu acho que eu posso estar até a cair em erro, mas digamos que o meu pai seria o apaixonado pela fotografia. O meu pai ia sempre para todo lado com uma máquina fotográfica, se encontrasse alguma coisa que lhe dissesse e o levasse a fotografar, fotografava. Se não, vinha com ela na mesma. Mas andava sempre com uma máquina fotográfica, que era o amor pela fotografia. E nessa altura não se podia estar a inventar na fotografia. Os rolos seriam caros na altura.
Sim, os rolos eram muito caros. Não é como agora. Não era como agora. Aliás, o meu pai costumava dizer que era aquela espera, aquela ansiedade para depois o que é que iria propriamente sair dali, o que é que iria acontecer, porque na altura eles tiravam uma fotografia e não sabiam sequer como é que o resultado final seria. Hoje em dia não se gosta, apaga-se, mas na altura não. Se corresse mal, era dinheiro, eram rolos, e eram os negativos que iam para o lixo. E, portanto, não convinha nada estar a estragar muitos rolos, porque isso ficava caro. Atalho de foice, avançando um bocadinho no tempo, já voltamos atrás. Ele ainda passou pelo tempo das máquinas de agora, todas digitais. O que é que ele achava? O meu pai era assim, não tinha contra, mas o meu pai nunca iria, não. Para ele a digital não lhe dizia propriamente grande coisa, porque uma das partes da arte fotográfica que o meu pai dava muita importância era a revelação. Ele criou as suas próprias técnicas de revelação. E portanto, essa parte agora na digital... Havia por aí? Havia alguns segredos que... Por exemplo, mas nem nós sabemos. Haviam efeitos que ele fazia com algumas coisas, até com as mãos, nos banhos fotográficos, técnicas que ele próprio ia desenvolvendo e que eram dele. E só ele as poderia estar a explicar. Uma das coisas que eu admirava e admiro no Eduardo era a forma como fazia a focagem na fotografia. Como é que ele consegue fazer uma focagem, ou conseguia fazer uma focagem tão consistente? É muito difícil. Eu perguntaram-me a mim, é difícil, porque eu não sou o meu pai, nem sou fotógrafa, não é? Mas, e, portanto, é muito difícil. Agora há uma coisa. O meu pai dominava por completo a técnica fotográfica. Isso dominava. Mas colocava essa técnica ao serviço das suas emoções, da sua criatividade. Era um artista com uma sensibilidade fora de comum. E isso, acho que esse conjunto é que fez dele um artista fora de comum, invulgar, e que o tornou tão notável. É verdade que em 1953, apenas 3 anos depois de ter tirado as suas primeiras fotografias profissionais, o Eduardo já estava a expor nos 5 cantos do mundo. Estava, já na década de 50, posso referir, por exemplo, em 55 estava a expor em Essen, na Alemanha, na Bélgica, em 56 em Midland, Inglaterra, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, em Viena da Áustria e agora, assim, de cor... E como é que o Eduardo, de uma terrinha aqui tão pequenina, se mandava assim pelo mundo fora? E assim, como ele começou, não sei propriamente dizer, porque isso teria que ser o meu pai. É verdade que o meu pai, depois, não sei se foi mesmo nessa altura, não sei exatamente em que ano é que ele fez parte, mas fez parte da Associação Fotográfica do Porto, do Grupo Câmara de Coimbra e da Associação Fotográfica do Sul, Évora. E, portanto, também essas associações informavam o meu pai dos concursos e das exposições que existiam, e depois ele resolvia participar naqueles que achasse interessante para isso. O Eduardo sentia que tinha grandes fotografias? Só podia sentir? É assim, eu não sei se ele sentia, porque eu mesma o vi virar-se para uma fotografia como a Quietude, que ganhou o Prémio Camões, e dizer, é uma fotografia como as outras. Portanto, ou eu tenho uma paixão por uma fotografia que se chama O Desfazer do Sonho, que é uma fotografia da década de 50 e que no almanaque, no segundo ou terceiro almanaque português de fotografia já lá vinha, na década de 50. Tenho uma paixão por essa fotografia e também dizia, pai, isto é soberbo. É uma fotografia como outra qualquer. Portanto, aquelas fotografias que deixam qualquer pessoa boca aberta, para o meu pai. Mas isso demonstra a importância que ele dava à arte em relação a ele mesmo. Não se valorizava. Por um lado, foi uma pena, não é? Porque mas o que facto de ele mandar fotografias dele para concursos internacionais era uma forma também de se mostrar. Não querendo mostrar, mas... Ele mostrava... Eu costumo dizer que ele mostrava Amarante. Não se mostrava a ele.
porque ele nunca foi a lado nenhum, ele nem para receber os prémios ia, não é? Esperava que lhe mandassem pela alfândega, alguém ia à alfândega buscá-los no Porto e traziam. Porque ele não se deslocava a lado nenhum para receber prémios. Mas ele vai ver que Amarante, ele tinha uma paixão tão grande por esta terra, pela a sua terra natal, que era Amarante que ele transportava sempre com ele. Digo sempre que era a sua fiel companheira, esteve sempre presente nas suas fotografias. E era Amarante sempre que o acompanhava para todos os lados, para os 4 cantos do mundo. Ultimamente tem-se falado realmente muito de Eduardo. A maior parte dos amarantinos não tinha sequer a noção que era um homem tão premiado. Nós estaremos a falar de quantos prémios da fotografia ao longo de 5 décadas? Ui, é assim, eu nem tenho noção. Não tenho mesmo noção de quantos. Sei que os prémios que eu coloquei num catálogo que fiz, que a Associação fez, agora para Espanha, para o catálogo aos olhos de Eduardo, nós colocamos alguns prémios, mais ou menos 100, mas isto eram alguns, são uns poucos os prémios, e coloquei 200 e tal exposições. Porque nós não temos propriamente a noção de quantos foram os prémios nem as exposições, porque foram realmente... Nem ele os escrevia, provavelmente. Não, é assim, nós temos a noção por causa dos catálogos que possuímos, e que o meu pai mandava fotografias para exposições ou concursos, e eles mandavam os catálogos dos concorrentes e mandavam, e o meu pai alguns guardou, outros não, porque o meu pai não valorizava nada dessas coisas, é verdade que não valorizava. E, portanto, é a partir desses catálogos e a partir dos selos que eram colocados atrás das fotografias em que participavam, portanto, os carimbos das exposições e dos concursos, que nós vamos... vendo em que concursos e em que exposições o meu pai participou. Mas a verdade é que foram, sei lá, mais de 200 prémios. Isso aconteceu ultimamente quando vocês provavelmente começaram a vasculhar o espólio. Sim, é verdade. É assim, as fotografias artísticas tinham... a maior parte tem os selos, que alguns também acabam por cair, porque descolam. Os selos e os carimbos atrás. E essa parte nós já conhecíamos, porque eu estou, desde miúda que eu vejo fotografias artísticas premiadas em minha casa, e a verdade é que por trás algumas, como por exemplo Aqui é Tudo, ou Desfazer do Sonho, acho que não têm 1 milímetro de papel branco atrás, estão todas carimbadas e com selos. E a partir daí uma pessoa tem noção, já sempre tive noção de que realmente participou em muito lugar e que tinha ganho muitos prémios. Depois, com os catálogos, aí tivemos mesmo o comprovativo de que eram prémios e exposições sem fim. Que importância o Eduardo Teixeira Pinto dava aos prémios que ia recebendo? É assim, o meu pai, propriamente ao prémio, à estatueta ou à medalha, que normalmente traduzia-se depois fisicamente nisso, né? numa estatueta, numa medalha. Meu pai não dava grande importância. Posso dizer até que o meu pai deixava os filhos brincar com as medalhas. Porque eram uns brinquedos diferentes, então nós achávamos muita piada. Que não eram brinquedos que ninguém tinha. E então achávamos muita piada, brincávamos com eles, destruíamos, porque fazíamos tiro ao alvo para o quintal. Essas coisas assim. E o meu pai deixava. Porque ele chegou a dizer, pouco antes de falecer, que um dos maiores prazeres dele era ver os filhos a brincar com as medalhas. Com os prémios. Nem vocês tinham a noção sequer do que estavam a fazer? Não tínhamos. Nós éramos crianças. Quer dizer, para mim, como uma criança, nem tenho noção se aquilo era... Estávamos a brincar com coisas de prata, com medalhas de prata, medalhas de bronze, e não tínhamos a noção disso. Uma criança com 7 anos ou com 8 não tem a noção que está ali não é? E ele deixava, então, se deixava, nós brincávamos. Então era como as patelas, só que nós, em vez de buscar umas patelas, tínhamos ali umas diferentes. Tinham umas medalhas conquistadas. Tínhamos umas medalhas. E muitas taças também. E muitas taças. Que ele Verónica Teixeira Pinto. O ano de 1960 foi um ano importante para o Eduardo, embora, naturalmente, ele não desse essa importância de vida. Mas foi nessa altura que venceu o Prémio Camões. O que é que se pode dizer desse prémio? O Prémio Camões era, na altura, uma das maiores distinções a nível nacional.
O meu pai, é verdade que o venceu, com a fotografia que é tudo, mas ele não deu... para ele era mais um prémio entre muitos outros. Nunca deu grande importância, nunca o diferenciou propriamente dos outros. Era um prémio como os outros que ele ganhou durante toda a vida. Ele chegou a receber esse prémio? Presumo que tenha sido entregue em Lisboa. É assim, eu não posso precisar, eu acho que não. Tenho lá o diploma do Prémio Camões em casa, é verdade que o tenho. Nunca questionei o meu pai, ele nunca disse, era como eu, porque ele raramente falava nisso. E eu não sei se ele o foi lá receber. Presumo que não tenha ido. Essa fotografia que é tudo representa o quê, concretamente? A fotografia de que é tudo temos uma paisagem de Amarante. É uma paisagem de Amarante. Que zona? A zona tirada sensivelmente dali da calçada da calçada Eduardo Teixeira Pinto. Amarante também ajudou muito a que as fotografias do Eduardo pudessem ter essa projeção. Eu acho que sim. Amarante teve uma beleza inigualável e o meu pai, acho que foi a grande fonte de inspiração sempre para o meu pai. Foi a beleza desta terra. Claro que ajudou. 1960, portanto, estamos a falar há 55 anos. Envolvidos estes anos todos, com que olhos vê agora o Prémio Camões? Que importância atribui a esse prémio? Não, é assim, eu saber que o meu pai ganhou um das maiores distinções a nível nacional, claro que é um prazer, um gosto. Agora, quanto ao percurso do meu pai, acho que eu quase que diria pensaria como ele, é mais um prémio no meio de muitos. O meu papai ganhou também prémios internacionais de fotografia, seja a preto e branco e a cores, porque também temos que falar a cores. O meu pai ganhou prémios até às décadas de 90. Ele participou em concursos até 98 e até pode ter participado mais. Nós temos registros até 98. Em 94 ainda ganhou um primeiro prémio e, portanto, assim, e ganhou muitos prémios internacionais de fotografia. Importantes, por exemplo? Assim, ganhou um prémio internacional de fotografia a cores em Espanha na década de 80. Era um prémio internacional de fotografia. Lembro-me desse, agora tinha que ir ver, porque eles são tantos que eu não tenho presente. A sua... No País Basco, se não tenho erro. País Basco, muito bem. É por isso que as exposições itinerantes também andam por aí. Não, é assim... Mas já lá vamos às exposições. As exposições... Não, então, agora temos uma na Galícia, é verdade. A sua conhecida humildade não prejudicou, de certa forma, a sua carreira como fotógrafo? É assim, de certa forma acho que sim, não é? Porque poderia ter outra notariedade se não fosse tão humilde. Porque é verdade que ele nunca disse, eu acho que a maior parte dos amarantinos, até das pessoas que o conheciam, não tinham noção do artista que ele estava. Porque ele nunca falava dos prémios que ganhava, das distinções que tinha, do quanto ela era valorizada, a fotografia dele, no meio fotográfico mundial. E, portanto, acho que a humildade dele, por certa forma, o meu pai era assim. Ainda bem que era assim, que era um homem fantástico, excepcional. Mas acho que a nível de projeção como fotógrafo, acho que inibiu um bocadinho. Essa simplicidade, se tivesse sido bem aproveitada, o Eduardo está num nível elevadíssimo, mas era conhecido de outra forma, provavelmente. Provavelmente, mas eu já digo que o meu pai, se formos nos reportar à década de 50, e quando eu disse que o meu pai em 50 começa a ser um fotógrafo a expor a nível nacional e internacional, temos que ver que Amarante, nessa altura, era uma vila pequena, não é? Em que realmente o meu pai conseguiu
sair de uma vila pequena, as suas fotografias saírem de uma vila pequena e correr o mundo. Porque isso acontecia com fotógrafos como, por exemplo, o Eduardo Gageiro, que estava em Lisboa. Agora, Amarante, uma terra pequena, em que o conhecimento a nível fotográfico era pequeno, era diminuto, não é? E, portanto, o meu pai conseguiu quebrar as barreiras e ir por esse mundo fora. E, portanto, há que lhe dar também valor por isso. Muito valor por isso. A possibilidade de rumar a Lisboa a convite da Kodak foi uma realidade. Foi uma realidade, pelo menos foi isso eu conheço pelas palavras do meu pai, que recebeu um convite, que na altura, digamos, eram aqueles convites chamados milionários, iria ser muito bem pago, mas teria que ir para Lisboa, e isso não, o meu pai nem pensar. É verdade, ele nunca queria sair daqui de Amarante, ele nunca quis, e tanto que nunca saiu, não é? E, portanto, não aceitou o convite. A Kodak conhecia bem o trabalho do Eduardo? Acredito que sim, para lhe fazerem esse convite, acredito que sim, porque, claro, a Kodak e essas marcas tinham conhecimento dos fotógrafos que participavam nesses concursos, como tinham conhecimento do Eduardo Gageiro, tinham do meu pai, portanto, era no meio fotográfico, isso havia conhecimento de quem participava, de quem ganhava prémios, não é? E, portanto, esses sabiam. O Eduardo falava regularmente desse convite ou não? Não. Alguma vez se arrependeu? Não falava. Não deu importância? Não falava, não. Não falava. E ele foi feliz nesta terra? Foi. E isso o meu pai nunca trocaria Amarante por mais terra nenhuma. Claro que não. Há pouco falaste de Eduardo Gageiro. O Eduardo Gageiro e o Eduardo Pinto, aqui, o amarantino, nasceu uma amizade entre eles. Sim, nasceu. Como é que isso foi possível? Nasceu, se não estou em erro, portanto, eles, digamos que Para pelo quem menos... não sabe, Eduardo Gageiro é provavelmente reconhecido como o maior fotógrafo português. Sim, sim, é o que tem, digamos, acho que tenho maior projeção, é o Eduardo Gageiro. E continua vivo, felizmente, e portanto... Exatamente. É assim, o Eduardo Gageiro e o Eduardo Teixeira Pinto já se conheciam de participarem nos mesmos concursos. Conheciam, pelo menos de nome. Porque, vendo os catálogos que, da altura, isto já na década de 50, os fotógrafos que participavam nos mesmos concursos ou exposições até fora do país, normalmente era o Eduardo Teixeira Pinto e o Eduardo Gageiro. Ou se eram convidados, era o Eduardo Gageiro e o Eduardo Teixeira Pinto. Isto passava um bocadinho por aí. E quando o Eduardo Gageiro veio cá a Amarante na década de 80 fazer aqui uma exposição, dele, então acho que foi nessa altura que se conheceram pessoalmente. E a partir daí nasceu ali uma grande amizade. E Eduardo Gageiro, sempre que vinha ao norte, vinha a Amarante e vinha visitar o meu pai. Passava sempre pela Fotoarte também. A Verónica, nessa altura, não conheceu o Eduardo Gageiro? Nessa altura? Não tenho memória dessa altura. Se era pequena, eu conheci, quer dizer, se me conheci, era um senhor como outros amigos do meu pai. Outro qualquer. Mas vinha conhecê-lo mais tarde. Quando meu pai faleceu... E vinha muita gente aqui a Amarante falar com o Eduardo, conhecer o Eduardo? É assim, pelo que eu sei, vinha. Até do Porto. Vinha. Agora, o Eduardo Gageiro, eu conheci-o em 2010, pessoalmente. O Eduardo Gageiro, quando meu pai faleceu, entramos em contacto com ele. O Eduardo Gageiro só não veio cá por estar mais debilitado a nível de saúde. Entramos em contacto com ele, começamos... porque ele até pediu para ver algumas fotografias de que ele se lembrava. E lembrava-se muito bem de Desfazer do Sonho também, com a fotografia da qual ele gostava muito. E em 2010, a Associação de Fotógrafos Portugueses atribuiu um prémio ao meu pai, um prémio de distinção por mérito, nas Caldas da Rainha. E quem nos entregou o prémio foi exatamente o Eduardo Gageiro. O Eduardo Gageiro recebeu o prémio de distinção por mérito pela Associação de Fotógrafos Portugueses no ano anterior e em 2010 recebeu o meu pai
que já tinha falecido, e o Eduardo Gageiro foi quem o foi entregar. Por sugestão do próprio Eduardo Gageiro, quem sabe? Isso eu não posso dizer, isso eu não sei, mas sei que o Eduardo Gageiro ficou muito emocionado por ser ele a entregar-nos o prémio, o pai. O que é que ele disse na altura? Certamente... Eu mais do que o que ele disse foram as lágrimas dele, isso sim. As lágrimas dele eram tudo. Era uma cumplicidade entre fotógrafos. Eles encontraram-se muitas vezes aqui em Amarante? Eles, acho que sim, encontraram-se, e até há uma frase que muita gente conhece, e que me foi dita até não pelo meu pai, mas por pessoas que estavam presentes nessa conversa, em que o Eduardo Gageiro, aqui em Amarante, a conversar com o meu pai, lhe disse: Eduardo, tu a nível de exteriores és muito melhor que eu. Isto dito de Eduardo Gageiro ao meu pai. Não foi o meu pai que me disse, foram pessoas que estavam presentes e que o viram. Portanto, eu acho que ali havia... Era uma admiração mútua de Eduardo para Eduardo. Verónica, fala-me, por favor, da Fotoarte. Essa empresa que permitiu que as coisas fossem acontecendo. A Fotoarte tornou-se um símbolo para Amarante. Porquê? Sim, a Fotoarte, digamos que, incluindo o meu avô, o meu pai e os meus tios, teve ali 70 anos, praticamente 70 anos de fotografia. Acho que não deve haver amarantino durante esses anos que não tenha passado pela Fotoarte para tirar uma fotografia, fosse que nível fosse. E, além disso, eu acho que tinha lá excelentes profissionais a trabalhar, e acho que é um conjunto de fatores que levou a Fotoarte a ser a grande casa de fotografia aqui em Amarante durante cerca de 70 anos. Tanto tempo. É verdade. Os três irmãos acabavam por se complementar no trabalho? É assim, no que diz à fotografia a nível de Fotoarte, claro que sim. Porque assim, a fotografia artística que o meu pai fazia, não podia, tinha que ser ele a fazê-la toda. E não podia ser retocada. A fotografia artística não podia ser retocada, senão, se fosse a concurso, era automaticamente desclassificada. Portanto, não podia levar retoque. O retoque nós estamos a falar, isto é muito difícil estar a explicar assim, porque agora a maior parte das pessoas não desconhece o que é que está o retoque, mas o retoque era tirar as pintinhas, é o Photoshop. Alguma pintinha, mas era diferente, porque era aquela pinta, era estar a rasurar e depois dar ali um... E quer dizer, havia para o trabalho da Fotoarte e para o trabalho dos casamentos, da fotografia de casamentos, das festas, e portanto havia ali, e eles complementavam-se, não é? O meu tio Zé retocava para que nenhuma fotografia levasse nenhuma pinta, como nós dizíamos, ali nada que destruísse ali um bocadinho o trabalho deles. Fotografias com pinta, mas sem pintinhas. Mas sem pintinhas, muito é verdade. Bem, muito bem. Mas a fotografia artística não. A fotografia artística não podia, isso não... E o meu pai, aquilo que mandava para concurso ou exposições, ele fazia a fotografia toda. Porque o meu pai também retocava, eu também sabia fazer, porque digo que o meu pai é um fotógrafo completo, porque ele fotografava, rebolava, retocava, mas a fotografia artística não podia ser retocada.